Hoje a gente vai falar de um tema bem legal que eu gosto muito, que são o nome dos países em alemão. Eu vejo que os meus alunos às vezes têm muita dificuldade de pronunciar os nomes corretamente dos países em alemão, às vezes também não sabem o vocabulário. E hoje eu trouxe uma lista aqui de países para conversar com você sobre, para falar sobre a pronúncia. Então a gente vai fazer uma aula em que você vai aprender sobre os países e também aprender a pronunciar. Claro que o nosso primeiro país não poderia deixar de ser a Alemanha. E para falar Alemanha, você vai falar Deutschland. Entendeu? Deutschland. Muita atenção que o DU vai ter som de OI em todas as palavras, né? Então você vai falar dói, dói. Esse TSCH que parece, né? Nossa, quanta letra. Como é que eu vou falar isso? É só você fazer tch, tch, tch. Como a gente já está acostumado a fazer em português, por exemplo, não em todas as regiões, mas de onde eu venho a gente fala tia, né? Esse tch. Então, Deutsch, Deutsch, que é também a mesma palavra para alemão, né? Deutsch. E depois eu tenho Land. Esse D no final eu vou falar como se fosse um T, tá? Por isso é Land. E o A, ele não é lan, ele é lang. Como se você estivesse falando um A mesmo. Lá. Land. Land. A. Land. Não land. Land. Então, Deutschland. Que significa, ao pé da letra, país do alemão. Deutsch é alemão, Land é país, tá? Depois eu vou ter Frankreich. E aqui eu vejo muita gente fazendo, por exemplo, Frankreich, como se esse Q e esse R esse K e esse R estivessem juntos. Eles não estão. São duas palavras diferentes. Primeiro eu falo Frank, até o K. Frank, Frank. E depois eu falo Reich, Reich, Reich. O EI tem som de I, né? Então fica Frankreich, que é o reino dos francos, né? Frankreich, tá? É assim. Frankreich, não Frankreich. Eu nem consigo falar. Primeiro você tem que fazer essa pausa ali entre o K e o R. Depois a gente tem a Espanha, que eu vou dizer Spanien. Atenção que eu tenho esse sh no início, que é o S antes de P e de T. S antes de P e de T em alemão eu falo como se fosse um sh. Spa, spa, Spanien, Spanien, Spanien. Essa é a Espanha. Repete comigo, hein? Spanien, Espanha. Depois eu tenho Portugal, que é Portugal. A gente fala parecido, né? Escreve exatamente como a gente tem em português, né? Portugal, mas eu falo Portugal. Gal. Aqui é muito importante esse L no final, que vai ter o som de L, tipo Ludmilla. L. Não faz som de U, mas de L mesmo. L. Então, Portugal, ok? Esse é Portugal. Depois eu vou ter Italien, Italien, e aqui também é só falar o que tá escrito, Italien, Italien. Cuidado para não falar Italien, sem colocar a ponta da língua no céu da boca quando você tá falando o N. Então, Italien, tá? Você vai tocar o céu da sua boca com a língua para falar o N no final, Italien. Mesma coisa com Spanien, tá? Tem que tocar o céu da boca com a língua, como quando a gente fala, por exemplo, nada, nada. Tá vendo onde é que a sua língua tá? No nada. É ali que você vai tocar. Italien. Assim. Depois a gente tem o país dos gregos, que é Griechenland. Então, o IE em alemão normalmente tem som de um I longo. Por que eu tô falando normalmente? Porque aqui a gente já viu duas exceções, né? Spanien e Italien. Mas aqui em todos os países vai ser IN, tipo Belgien, Australien. No final ali dos países vai ser IN, mas essa é mais uma exceção do que uma regra. Normalmente IE em alemão tem som de I longo, por isso Griechenland. Griechenland, que é o país dos gregos, a Grécia. Depois eu vou ter a Bélgica, que eu vou dizer Bel. Olha o L lá no céu da boca. Belgien, 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 Belgien. Sacou? Belgien. Austrália vai ser Australien, 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 Australien.
Brasil vai ser também com esse IN no final. Brasilien. Brasilien. Nossa, eu já vi vocês falando Brasil de tantos jeitos em alemão e é tão simples. Brasilien. Brasilien. Depois a gente tem o país famoso a Dinamarca, né? Dinamarca, que eu vou chamar de Denemark. 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 O A umlaut, que é esse A com trema em alemão, tem som de E, né? Então eu digo Denmark. Denmark, tá? Então é por isso que é Denmark, que é Dinamarca. A Inglaterra vai ser England. E aqui, o que a gente tem que prestar atenção é que quem fala inglês fala in England. Tá errado. Esse E é E mesmo. England. England, tá? England é a Inglaterra. England. E o D no final tem som de T, né? A gente viu em Deutschland, Griechenland e aqui também em England, ok? Depois eu tenho Irland, que é a Irlanda. Irland. Irland é a Irlanda. Irland é a Irlanda. E a Nova Zelândia vai ser Neuseeland. Eu trouxe esse porque eu gosto muito dessa palavra. É longa, né? Assusta a gente, mas é super fácil de falar. EU tem som de OI, né? Que a gente já viu. Então vai ser NOI. 2 S em alemão é um E longo. Então Z e Land no final. Neuseeland é a Nova Zelândia. Neuseeland. Depois eu vou ter Noruega, que é um dos meus países preferidos. É maravilhoso demais aquele lugar lá. E a gente chama a Noruega de Norwegian. 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 Norwegian é a Noruega, tá? E a Áustria, como é que eu digo Áustria em alemão? Eu digo, olha só, primeiro eu tenho o umlaut. Então, o umlaut, que é esse O com trema, eu faço boca de O e falo E. Es. Então, fez a boca de O e falou E. Es. Depois eu tenho esta, com ER no final, vai ter som de A. Esta. Ah, tem 2 R, sim. O primeiro é de uma palavra, o segundo é de outra. Esta, ER no final tem som de A. Esta. E depois Reich. Igual Frankreich, aqui eu tenho Österreich. Tá? Então, Österreich. Tem que saber separar a palavra para dar certo, sacou? Österreich. A Suíça vai ser Schweiz. Atenção para essa palavra também. O SCH tem som de sh. O W tem som de V. O EI tem som de I. Então, Schwei. E o Z no final tem som de TS. Schweiz. TS. Schweiz. E por que eu coloquei um D na frente, gente? Porque normalmente os países, tá? Em alemão, são palavras neutras. Todos os países, ou 90% dos países em alemão são palavras neutras. Todos esses que a gente viu aí em cima são palavras neutras, com artigo das. Mas, todas as vezes que eles são neutros, a gente não usa artigo para falar deles. Eu não falo o Brasil é lindo, eu digo Brasil é lindo, eu digo Brasilien ist schön. Eu não vou usar artigo algum. Entretanto, nas raras exceções, os países são femininos, masculinos ou plurais, eu tenho que usar o artigo. São a minoria, mas existem. Schweiz, por exemplo, é feminina. Então, eu digo die Schweiz. Eu, por exemplo, digo die Schweiz ist schön. A Suíça é linda. Um outro país legal é USA, né? USA, que a gente chama, que é os Estados Unidos, como a gente já conhece. USA, né? USA. E esse é um país no plural. Então, a gente vai usar sempre o die, mas esse die aqui é plural. Die USA sind schön. Die USA sind schön. Os Estados Unidos são bonitos, tá? USA. Outro país que é plural também são os Países Baixos, que eu chamo de Nida. Olha só, o I é um I longo, Ni. O ER no final da palavra, né? Aqui no final da sílaba tem som de A. Nida. E Lande no final. Lande.
Esse D aqui não tem som de T, tem som de D mesmo, porque não tá no final da palavra, né? Land ou Lande. Aqui é Lande, né? Lande, Niederlande são os Países Baixos. Então, plural, die Niederlande sind schön. E só para trazer para vocês um país no masculino também, vai ser der Iran, é um país no masculino. O Irã é um país masculino em alemão, der Iran. Então a gente tem em alemão países masculinos, femininos, neutros e plurais. A grande maioria dos países são neutros e nesses casos a gente não usa o artigo. Quando eles forem femininos, plurais ou masculinos, a gente vai usar o artigo antes dele, na hora de formar uma frase, ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Das ist alles. Tschüss!